nossa aulinha só no livro só de ciências, não é? Por quê? Porque matemática foi aquelas atividades de revisão, de adição, tá bom? Então, nós vamos começar com a nossa correção na página 89. Primeira questão. Observe o nascimento e o desenvolvimento de uma planta. Agora, numere os quadros de acordo com o desenvolvimento de uma semente de feijão. A sequência é 5, 4, 2, 3, 1. Mais uma vez. 5, 4, 2, 3, 1. Essa é a sequência da primeira questão. A segunda. As sementes dão origem a novas plantas da mesma espécie. Veja o exemplo e continue. Da semente da manga nasce a mangueira. Da semente da laranja nasce a laranjeira. Da semente do abacate nasce o abacateiro. Terceira questão. Descubra as palavras escritas em cada árvore e escreva-as corretamente no retângulo, depois pinte-as. A primeira palavra é a. Aí é o que as plantas precisam para sobreviver, né? E elas estão embaralhadas. Tentaram descobrir todas? Então vamos lá. Ar, luz solar, água, flor, jarro e terra. Quarta, observe a cena e complete os espaços abaixo. Para crescer, as plantas precisam de ar, água, luz do sol e terra. Você vai repetir. Ar, água, luz do sol e terra. Quinta, observe os quadros e depois escreva se a planta se desenvolveu a partir de muda ou de semente. Aí é um pássaro soltando, não é? Ele carregou com o seu bico e aí a plantinha, ela começou a se desenvolver. Foi através de muda ou de semente? Foi através de semente. Como é que escreve o nome semente? S-E-M-E-N-T-E. Tá certo? Semente. Assim como os animais, as plantas também passam pelo ciclo da vida. Desenhe nos espaços abaixo de acordo com a legenda. Primeiro, ela nascendo, crescendo, reproduzindo e depois morrendo, não é? Fizeram os desenhos? Muito bem. Hoje, o nosso novo assunto é sobre as partes da planta e suas funções, tá certo? A planta, ela tem quantas partes? Ela tem 5 partes. Ela tem a raiz, tem o caule, as folhas, frutos e flores. As folhas é o que forma aquela copa, né? Bem bonita, bem grande. Quando ela fica bem cheia, é chamado de copa. As folhas, tá certo? Então, acompanhe aí a leitura na página 92. A maioria das plantas possui 5 partes, que são essas que a tia falou para vocês. Observem aí no livrinho de vocês as partes de um vegetal. O vegetal é a planta, tá certo? Na página 93. Nós vamos saber o que cada parte da planta tem, o que ela possui, quais são as funções dessas partes aqui, das plantas. A raiz, ela sustenta a planta na terra e retira dela água e
sais minerais para produzir seu alimento. A raiz é o alicerce da planta, né? O que sustenta a planta. O caule sustenta os galhos, que são as folhas, né? Formam as folhas, que seguram as folhas, as flores e os frutos e leva os sais minerais, a água e o alimento para toda a planta. A folha ela é responsável pela respiração da planta e também absorve a luz do sol, que serve de energia para que a planta produza seu alimento. As flores são responsáveis pela reprodução de muitas plantas. Muitas flores se transformam em frutos, como a flor de laranjeira. Os frutos guardam as sementes que darão origem a outras plantas. Geralmente, os frutos se originam das flores. Como os animais, os vegetais podem ser encontrados em diferentes ambientes do nosso planeta. A atividade na página 94. Observe a árvore e escreva o nome das partes da planta. 2. Encontre o nome das partes de uma planta no diagrama abaixo. Vocês irão pesquisar aí nesse caça-palavras o nome das partes da planta. Terceira. Qual a estrutura da planta encontra-se dentro do fruto e pode germinar, originando outra plantinha? O que é que os frutos guardam? Aí você vai colocar. Vamos responder as adivinhações? Depois desenhe a resposta. O que é? Letra A. É a parte da planta que a sustenta no chão. O que é que fixa a planta no chão? É a raiz. Muito bem. Aí você vai escrever o nome nessa linhazinha. Você vai escrever o nome e vai desenhar a raiz, tá certo? Letra B. É a parte da planta mais doce e saborosa. É o quê? Muito bem. Aí você vai desenhar. Escrever o nome e desenhar, tá certo? Letra C. É a parte da planta que absorve a luz do sol. Isso. Escrever o nome e desenhar. É a parte que transporta a água e os sais minerais para toda a planta. Depois da raiz, o que sustenta as folhas, as flores e os frutos é o caule, o tronco, né? Aí você vai desenhar. É a parte da planta que dá origem aos frutos. Sexta questão, quinta, aliás. Vamos colocar as sílabas na ordem e ligar a palavra formada ao desenho. As palavras, elas estão desordenadas. Vocês irão ordenar, escrever o nome da palavrinha e ligar para o desenho correspondente. Leia as frases abaixo e complete-as corretamente. Os vegetais absorvem nutrientes do solo pelas... O que é que fixa a planta? Raízes. Aí você vai escrever. Os vegetais respiram pelas... O fruto nasce da... Dentro do fruto fica em geral as... Aí você vai colocar o nomezinho, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de ciências. Atividade de matemática é na folhinha, certo? Revisão de adição. Beijo, crianças, e até amanhã.